Vamos entrar na segunda parte do nosso módulo de computação gráfica básica, onde nós estamos fazendo um sistema gráfico interativo. E nesta segunda parte nós vamos ver coisas em terceira dimensão, em 3D. Diferentemente do 2D, onde a dimensionalidade da sua superfície de desenho é a mesma dos seus objetos, em 3D nós vamos ter objetos que têm profundidade. E esta profundidade, de alguma forma, vai ter que ser traduzida numa representação sobre uma superfície. 2D como um monitor, um papel num plotter ou outra coisa. Então, agora nós vamos ver ao longo de várias aulas como é que a gente faz isso. Nós vamos começar com estruturas de dados para você representar objetos tridimensionais. Depois nós vamos ver como é que você faz transformações no espaço 3D. A gente vai ver que o modelo 3D de transformação ele é genérico e pode ser expandido para 4, 5, 6, 7 ND. E aí, depois disso, nós vamos ver como é que a gente projeta objetos de um mundo 3D sobre uma superfície plana em 2D, de maneira que as coisas fiquem mais ou menos reais. Então vamos lá. A questão das estruturas de dados ela é uma questão bem importante, porque quando a gente olha um objeto como este aqui, por exemplo, eu peguei aqui uma captura de tela do software Blender, que a gente vai ver mais lá para frente. Imaginar um objeto desses na forma de uma estrutura de dados que o representa é fácil. Pensar em como que a gente vai desenhá-lo na tela não é tão trivial, mas você eventualmente conseguiria. Mas isso aqui, se eu pensar numa esfera, essa é uma boa representação para a esfera, ou tem outro jeito de eu representar uma esfera como modelo de arame? Como é que fica a questão da resolução? Essa aqui é uma boa resolução para a gente apresentar uma esfera ou eu tenho que mudar? São tudo questões que não são tão triviais e que a gente vai discutir. Então, antes de nós discutirmos essas questões, vamos dar uma olhada onde é que nós estamos. Então, essa aqui é a nossa timeline da disciplina, dividida em 3 módulos, como eu apresentei lá na primeira aula. Nós estamos ainda no nosso primeiro módulo, mas como a gente vê pela bola vermelha que avançou, nós entramos na segunda parte desse primeiro módulo, que é a parte que diz respeito à computação gráfica com modelos de arame em 3D. Se nós expandirmos esse primeiro módulo, a gente vai ver que agora nós entramos na segunda parte, onde nós temos mais um conjunto de 5 capítulos. Estamos hoje vendo o primeiro capítulo, que vai ser composto por 3 aulas, 3 videoaulas. Esta aqui é a primeira delas. Então, o objetivo desta videoaula é a gente falar de estruturas de dados que são boas para nós trabalharmos em 3D. Então, antes da gente entrar nas estruturas de dados, vamos dar uma olhada no que são requisitos que têm que ser satisfeitos para uma boa estrutura de dados em computação gráfica. Primeira questão, tá, é acesso rápido, simplicidade, economia de memória. Eu gosto de dar um contra-exemplo, porque é um contra-exemplo fácil, e daqui a pouco, quando a gente falar de scanners 3D, a gente vai ver que o escaneamento 3D se inicia com a nuvem de pontos. A nuvem de pontos é um exemplo de como a gente não deve representar um objeto 3D, porque não é fácil, não é rápido, não é simples, não conserva estrutura e é muito complicado de eu fazer transformações. Então, isso são tudo coisas que eu necessito numa representação em 3D. Economia de memória é uma coisa bem importante. Uma outra questão que é importante também eu ter na minha estrutura de dados em 3D é evitar ambiguidades. Todo mundo já viu alguma vez aquelas figuras daquele gravurista holandês, o Escher, onde você tem uma água que só desce, mas ela está sempre descendo em círculos.
pessoas subindo escadas sempre em círculos e nunca param de subir e sempre voltam para baixo, apesar de estar subindo. Aquilo ali é um exemplo de como é que eu monto uma representação de uma estrutura 3D, seja um conjunto de cachoeiras com uma roda d'água, seja um circuito de escadas, tá? De maneira a ter uma representação ambígua. Né? Parece que é de um jeito, mas é de outro, a gente não sabe onde é que está o erro. Tá? Então, na computação gráfica, quando a gente quer representar objetos, a gente tem que ter representações desses objetos que me garantam que eu não vou ter uma ambiguidade. Tá? Um determinado sólido representado como computação gráfica sempre é o mesmo sólido, não importa qual o programa que vai renderizar esse sólido depois. Isso é uma coisa bem importante também e tem que ser levado em consideração. Eu não posso ter dúvidas como é que eu interpreto esta estrutura de dados na hora de desenhar. A estrutura de dados também tem que suportar interação. De novo, a minha nuvem de pontos é o contra-exemplo perfeito. É muito difícil eu trabalhar com transformações em cima de uma nuvem de pontos. Eu posso até mover a nuvem inteira de um lado para outro, né? Mas se eu quiser fazer um escalonamento, quiser mudar uma parte da forma de um objeto, como é que eu vou sair empurrando pontos de um lado para outro? E qual é o critério, quais pontos eu empurro mais, quais eu empurro menos? Até dá para a gente fazer, né? Mas é bem complicado matematicamente, não é uma boa ideia. Transformações geométricas da mesma maneira. Né? Eu tenho que, de uma maneira fácil, poder fazer uma transformação geométrica sobre um objeto, propagar essa transformação geométrica sobre todo o objeto, de maneira a que eu não tenha que gastar uma montanha de cálculos simplesmente para fazer uma coisa se mover de um lado para outro ou para fazer uma coisa aumentar de tamanho. Né? E eu tenho que poder suportar operações de combinação, construção, alteração, porque isso é parte da vida de um software de projeto auxiliado por computador, por exemplo. A gente começa com um objeto de uma certa forma e vai alterando a forma daquele objeto, construindo. Né? Eu preciso poder construir com as minhas estruturas de dados. Uma coisa bem importante também. Além disso, as minhas estruturas têm que ser genéricas. Mas e o Minecraft? Todo mundo já jogou Minecraft alguma vez? Né? Você tem ali um mundo formado por cubos e as pessoas fazem de tudo com aqueles cubos. Né? Constroem castelos, constroem a princesa que vai dentro do castelo, constrói o dragão no calabouço do castelo e seja lá mais o que for. Sim, mas ele tem uma aparência de cubo e a proposta do jogo é que tudo tenha cara de cubo, para que a gente possa construir mundos enormes e seja fácil a gente trabalhar com a renderização desses mundos. Mas se eu quiser uma representação realista, tá, eu trabalhar com cubos grandes daquele jeito não é uma boa ideia. É porque eu tenho um jogo que a proposta é ser assim. Então, se eu quiser representar, sei lá, um paralama de um automóvel, é um exemplo muito comum nosso, e vocês vão ver muitos paralamas de automóvel ao longo da nossa disciplina aqui, tá? É representar o paralama de automóvel, a não ser que eu esteja fazendo projeto para aquele novo kit da Lego, tá? Representar um paralama de automóvel como um monte de cubos é uma péssima ideia. Eu preciso de alguma outra coisa mais flexível e que funcione melhor, e que me permita representar qualquer tipo de objeto. A exatidão é mais uma questão importante. Novamente, a nuvem de pontos e o mundo dos cubos do Minecraft são dois contra-exemplos. Esses dias eu vi um avião todo projetado com Minecraft. Era um cubo voador. Então, não serve para um joguinho, mas não vai servir para eu fazer o projeto auxiliado por computador de um avião de verdade ou para eu usar para visualização científica de algum fenômeno onde eu tenho uma função matemática que vai representar aquele fenômeno. Então, eu preciso ter uma representação. Se eu quiser ser genérico no meu sistema gráfico, eu preciso ter uma representação que me permita fazer essas coisas. Então, como é que a gente classifica as técnicas que servem para você fazer isso? Vamos dar uma olhada? Tá?
A primeira é a que vocês já conhecem, as estruturas baseadas em listas de pontos. Daqui a pouco a gente vai ver o que mais que a gente pode fazer com essas estruturas para deixá-las 3D. E uma das coisas que a gente pode fazer é colocar facetas. E nós vamos ver como é que funciona isso. Quer dizer, botar superfície na minha estrutura. Ao invés de eu ter só um modelo de arame, eu posso ter um modelo de superfície. A gente vai ver alguns exemplos nessa aula de hoje. Existe uma coisa chamada técnicas de subdivisão do espaço, que é eu começar com um cubo, ou aquele paralelepípedo que eu mostrei para vocês antes, e a gente vai subdividindo, até a gente chegar num grau de exatidão que a gente quer. É uma espécie de Minecraft ao contrário. Ao invés de eu construir algo com cubos menores, eu pego um cubo enorme e vou subdividindo até representar um objeto. Aí nós temos as quadtrees em 2D, que não tem grande importância, ninguém usa para nada, e tem as octrees em 3D, que são úteis, e eu vou falar para vocês de duas áreas dentro da computação gráfica onde octrees tem uma utilidade. A geometria construtiva é um outro jeito de eu fazer, eu defino primitivas geométricas, e eu uso operações da teoria dos conjuntos, como união, intersecção, subtração, soma e outras coisas, para construir novos objetos. Também é uma coisa bem interessante. E por último, eu tenho os modelos hierárquicos, que é a ideia de eu construir estruturas articuladas, usando uma visão de que ao invés de eu tratar cada estrutura, cada parte de uma estrutura em separada, como a minha mão aqui, eu trato a minha mão como algo dependente da ponta do meu antebraço, e eu trato o meu antebraço como algo dependente da ponta do meu braço, e com isso eu simplifico enormemente como eu vou representar sequências de movimentos. A gente também vai dar uma olhada aqui, e mais lá para frente, quando nós estivermos falando de games e motion capture, a gente vai ter uma aula dedicada apenas aos modelos hierárquicos, e nós vamos ver como é que a gente faz modelos hierárquicos tanto usando game engine modernos, quanto usando, por exemplo, OpenGL, uma API gráfica que ainda é bastante usada. Muito bem. As estruturas baseadas em listas de pontos, elas são a forma mais simples de fazer, tanto que é o que a gente já passou para vocês no 2D. Eu tenho um conjunto de pontos que indica os vértices de um objeto, eu tenho um conjunto de pares ou listas de pontos que indica as arestas, e isto vocês já tinham até agora, e eu posso alternativamente ter um conjunto de listas de arestas fechadas, formando ciclos, que podem ser triângulos, quadriláteros ou qualquer outra coisa, que formam uma superfície plana. O requisito é sempre uma faceta. Esse é o nome que a gente dá a essas superfícies. Uma faceta vai ser sempre plana. É um requisito que a gente tem para a gente poder iluminar esta faceta depois, porque nós temos que definir uma normal à superfície para a gente poder calcular a iluminação. Mas isso é algo que a gente vai ver na aula de iluminação, na aula de shaders, onde nós vamos ver o modelo de Phong e nós vamos entender como é que funciona a questão de iluminação. Muito bem, aqui tem um exemplo de um cubo, que poderia também ser um retângulo e ser aqui este meu objeto desse jogo de armar. E você representa ele de uma forma muito simples, através de 8 vértices e através de um conjunto de arestas que conectam pares de vértices. Isso é uma coisa muito prática, porque eu posso fazer um monte de coisa com isso. Por exemplo, eu posso modelar uma caixa aberta, criando uma tampa voltada para cima ou voltada para o lado, simplesmente adicionando 2 pontos e 3 arestas. Então, com isso, a gente conseguiu uma estrutura aqui que é bastante flexível. Ficou fácil. Eu coloquei essa parte a mais na estrutura, simplesmente adicionando 2 pontos. É econômico, é fácil de fazer. E todo mundo entendeu, vendo esse desenho, o que a gente está querendo representar aqui. Então é algo muito prático. E, basicamente, a estrutura é essa que vocês já implementaram, não tem que mudar nada. A única coisa que você vai mudar é que os seus pontos
agora tem coordenada x, y e z. Aqui em cima, onde a gente está falando de arestas, não mudou nada para a gente levar essa representação do mundo 2D para o mundo tridimensional. E com isso a gente consegue fazer bastante coisa. Aqui, por exemplo, os ossos de uma mão modelados como simplesmente um conjunto de facetas construindo a superfície dos ossos. Esse exemplo aqui, que é lá da nossa primeira aula, onde eu falei o que a gente vai produzir no final da disciplina, no final do primeiro módulo da disciplina, né? Um sistema gráfico interativo. Aqui a gente vê a interface de um sistema gráfico interativo da década de 1970. Aqui o ponto de vista do usuário modificado, quer dizer, a câmera mudada para outro lugar. A gente vê uma colina com uma torre de televisão, estilo anos 70 também, né? E a gente vê aí algumas superfícies de interação. Então, com o modelo de arame a gente consegue fazer isso. Você consegue já fazer um software de projeto arquitetônico, um software de projeto de equipamentos e peças, e por aí vai. A gente também pode fazer uma coisa diferente, que é a gente transformar uma imagem num modelo de profundidade. Eu pego simplesmente as cores dos pixels, eu dou, em função da cor do pixel, eu dou uma coordenada y, a superfície tem as coordenadas x e z, e com isso eu gero uma representação de profundidade. Aí eu só preciso usar um algoritmo para interligar os pontos. Eu já vou falar dele para vocês, é a interpolação de Delaunay que a gente usa nesse caso, né? E aí eu dou uma cor e pronto, eu tenho uma topografia representada em 3D a partir de uma imagem 2D apenas com coloração. Não dá para a gente fazer muita coisa. E aí a gente chega na pergunta, e se eu tenho um objeto do mundo real, como é que eu faço para pegar um objeto do mundo real e transformar esse objeto numa representação que eu possa colocar lá dentro do meu sistema gráfico interativo? A gente chama isso, então, de escaneamento 3D. Scanners 3D antigamente eram coisas muito caras. Hoje em dia existem modelos domésticos como esse aqui. Todos eles funcionam mais ou menos com o mesmo princípio, tem uma base giratória, tem alguma fonte de luz coerente e estruturada, como aqui a gente vê o laser, e tem ou uma câmera que usa o laser como guia, ou um par estéreo de câmeras, para você fazer, então, a coleta das informações e gerar uma nuvem de pontos. Esse aqui é um outro scanner 3D, foi feito como parte de um trabalho de conclusão de curso lá no nosso laboratório. Parece um acochambro, mas ele funciona dentro do mesmo princípio. Como referência para calibrar a câmera, a gente tem a própria superfície do disco aqui, que está apoiado no motor de passo. E tem uma webcam simples e um laser que custou R$15 aqui apontando para o objeto, e isso basta com um pouco de software para a gente ter um scanner 3D feito em casa que escaneia coisas assim. Então essa nossa caveira aqui, ela é usada para muitas coisas, dentre a gente assustar um pouco os alunos, até a gente poder fazer aqui escaneamentos em 3D. Vocês veem, foi o Paulo César Pereira, um aluno nosso, que produziu esse software e produziu esse scanner. E você vê aqui o resultado do escaneamento como nuvem de pontos. Ele coloriu os pontos de acordo com a coordenada y deles, só para ficar um pouco colorido. Mas basicamente esse é o resultado de um escaneamento 3D. Só que isso aqui é uma nuvem de pontos, que eu já falei para vocês, algo imprático. A gente não usa isso em computação gráfica. A gente tem que transformar essa nuvem de pontos em alguma coisa útil. Tá? E para isso, a gente pode usar várias técnicas. Depende de como é que eu tenho a organização dessa nuvem de pontos. Tá? Então, a minha principal pergunta é qual ponto eu ligo com qual para gerar uma representação adequada do objeto. E aí a gente tem basicamente dois enfoques. Um deles, o meu objeto está organizado em nuvens de pontos por níveis. Por exemplo, os meus dados vêm de uma tomografia computadorizada, de uma ressonância magnética ou de um scanner 3D que funciona em escaneamento por níveis.
Nesse caso, eu vou primeiro pegar cada nível e interpolar como um polígono. Ou, e depois a gente vai usar um algoritmo chamado single branching para a gente ligar as coisas. Tá? Ou então eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Que é a gente usar uma coisa chamada triangulação de Delaunay. A gente já vai falar disso. Mas então, quando eu tenho esses dois polígonos aqui, tá? Eu simplesmente agora defino uma coordenada z. Tá? São dois polígonos de duas rodas de pontos adjacentes. Como eu falei, eu posso obter esses pontos de uma tomografia computadorizada também, usando uma técnica bem simples de visão computacional. E aí eu vou ligar um com o outro. Então, se eu tiver uma nuvem de pontos perdida no espaço, a gente usa triangulação de Delaunay, que é uma técnica que eu vou descrever para vocês em detalhes lá na disciplina de reconhecimento de padrões, para quem fizer na graduação, ou na disciplina de visão computacional, para quem fizer na pós-graduação. Tá? Aqui, na computação gráfica, a gente não vai entrar em detalhes da triangulação de Delaunay. Tá? Com polígonos como aqueles do desenho anterior, tá? Eu vou usar um método chamado single branching, que é muito simples. Eu começo com o par de pontos mais próximo, aqui é QI e PI, tá? Esses dois à esquerda aqui. Tá? E aí eu vou olhar quem do outro lado está mais próximo aqui. Vamos supor que é o ponto superior. E aí o próximo passo vai ser pegar o ponto de baixo e o ponto de cima. Agora aqui é o ponto QI mais 1. E eu vou ver quem está mais próximo do outro lado. Nesse caso agora é uma linha descendo. Às vezes eu faço duas vezes uma linha na mesma direção. Pode acontecer. E com isso a gente monta, primeiro, uma carreira de triângulos. A gente sempre vai gerar triângulos. Isso é importante porque o triângulo é sempre planar. Isso nos ajuda, depois para a gente iluminar. E aí, a partir daí, a gente reconstrói uma coisa inteira, como, por exemplo, essa cabeça aqui. Isso aqui não é aquela caveirinha de porcelana lá reconstituída. Isso aqui foi obtido de dados de uma tomografia computadorizada que a gente usou um detector de bordas em cima da imagem da tomografia. E, a partir do detector de bordas, a gente gerou os polígonos e depois juntou com single branching. Quando a gente falar em OpenGL, mais lá para frente eu vou mostrar o código disso aqui para vocês, vocês vão ver que é super simples a gente gerar um objeto desses. Tá? E se eu for além, tá, na minha representação, e eu quiser mostrar também as faces, eu quiser dar uma superfície ao meu objeto. Como eu falei, a hora que a gente vai para a superfície, a gente tem que dar um grande passo, porque a gente precisa de luz e de interação com a luz. Tá? Isso a gente vai falar na aula só para isso. Eu vou falar uma aula de shading onde a gente vai ver isso. Agora, o interessante é só a gente entender a estrutura de dados. Aqui, vocês estão vendo, eu tenho pontos, eu tenho arestas e eu tenho facetas. Cada faceta aqui, nesse caso, que o exemplo é um cubo, é composta por 4 arestas. Eu pintei na estrutura de dados com a mesma cor da face do cubo para vocês entenderem. E se eu coloco essas facetas no objeto e renderizo? Aí eu tenho isso aqui. Eu tenho uma cabeça com brilho na testa, onde a gente vê cada faceta, porque eu renderizei cada faceta individualmente aqui. Existem técnicas para a gente depois fazer isso diferente. Isso é chamado de Gouraud shading. A gente vai ver lá para frente. Então, aqui vocês estão vendo o efeito da gente iluminar um objeto desse jeito. O que é importante, quando eu trabalho com facetas, eu tenho que cuidar de seguir sempre a mesma direção, tá? Como a gente vê no exemplo aqui da esquerda, tá? Porque se eu trocar a direção na hora de montar, eu vou ter as minhas normais em direções opostas, eu não vou conseguir iluminar esse negócio direito. Isso é uma coisa importante a levar em consideração, a gente vai ver em detalhes lá na frente. E se ao invés de eu botar a normal no meio da faceta, eu colocar normais nas intersecções entre várias facetas, e depois eu interpolar o resultado, eu consigo amaciar o resultado e eu tenho isso aqui. Tá? Isso está deitado. Numa pessoa viva, isso fica na vertical, é a artéria aorta abdominal.
essa está com um balão ali, a gente chama isso de aneurisma, é uma doença. Tá? Aqui é só para vocês verem que a gente consegue, então, dar uma visualização muito mais realista para um objeto orgânico a partir do momento que eu trabalho com as normais, não no meio de cada faceta, mas nos pontos aonde os vértices das facetas se encontram e depois eu interpolo. Como eu falei para vocês, isso chama Gouraud Shading e a gente vai ter uma aula sobre isso lá para frente. Aqui é uma cabeça, já numa versão bem melhor, né, do software, feito também num trabalho de conclusão de curso no nosso laboratório. Né. E um problema que o single branching não resolve é a bifurcação. Tá? A bifurcação é um problema complicado que a gente tem que usar um algoritmo relativamente complexo. Eu não vou explicar em detalhes para vocês, eu vou exemplificar. Aqui eu criei uns objetos que têm buracos. Tá? Você imagina um cano grande que vai se dividir em vários caninhos. Então, para eu conseguir trabalhar isso aqui, eu tenho que gerar polígonos. Um polígono do cano grande, um polígono das divisões. E depois, onde tem as divisões, percorrer primeiro cada buraco, gerando um polígono para cada um. E depois percorrer a borda, conectando esses polígonos. E aí eu posso trabalhar por dentro e por fora, gerando as bordas do objeto. É relativamente complexo, né? E por isso a gente evita, quando a gente tem estruturas desse jeito aí, a gente usar single branching. Tá? Isso aqui é só informativo, vocês não vão ter que trabalhar com single branching aqui na nossa disciplina. Tá? Então vamos lá para a segunda técnica dessa aula. Técnicas de subdivisão do espaço. Como eu falei para vocês, a ideia, tá, dessas técnicas é a gente fazer um Minecraft ao contrário. Eu pego todo o meu objeto, eu envolvo num grande cubo, e aí eu vou subdividindo o espaço até um certo nível de resolução. Com isso eu vou criando uma árvore. Tá? E eu posso representar as bordas daquele objeto pelos cubos que intersectam o volume, e os cubinhos que não intersectam o volume eu apago da minha árvore. Tá? Esse é o resumo de uma octree. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Aqui está um pouco descrito isso em palavras, o que eu acabei de falar para vocês. Tá? E a ideia, o que que é? A gente usa as folhas nessa árvore para representar regiões. Vamos ver o exemplo para ficar mais fácil. Tá? Em 2D é mais fácil a gente entender, que é a quad tree que está aqui. Tá? Eu deixei um texto para vocês lerem em casa com calma aqui, mas a gente vai explicar diretamente em cima dessa imagem aqui. Imagina que eu tenho aquela peça que está no lado de cá, tá? E eu quero fazer uma representação dessa peça, que eu não sei exatamente que estrutura tem, tá? De maneira a que ela seja dada por uma árvore de quadradinhos. Então eu começo envolvendo a peça num quadrado. Tipicamente, quando eu trabalho com octree ou com quadtree, eu tenho um tamanho fixo inicial, eu não defino um tamanho arbitrário, eu começo com esse tamanho, e aí eu vou subdividindo e vou olhando em quais quadrados eu tenho partes ainda da minha peça. Se a gente olhar o segundo aqui, que é o primeiro, que é o nível 1 da árvore, né, nível 0, nível 1, a gente vê que nós já temos um quadrante aqui, né, o quadrante noroeste, onde já não tem nada. Então esse já é uma folha vazia, ali eu posso parar. Eu só vou subdividir os outros 3 ramos. E eu continuo, eu vejo que aqui no nordeste, por exemplo, eu enchi uma folha e as outras 3 folhas estão vazias, o resto eu continuo a dividir, até que eu paro em algum momento onde eu estou satisfeito com a minha resolução. Né? Eu digo aqui, eu cheguei lá. Isso aqui, se eu mostrar como árvore, é essa árvore aqui. De fato mesmo, o que vai ser importante para mim nessa árvore? Esses 3 nodos aqui, aqueles 2 ali e aquele 1 lá. E os nodos intermediários para eu poder representar isso. O resto eu posso apagar da árvore. E com isso eu acabo tendo uma representação que é relativamente compacta desse objeto, cuja estrutura antes eu não conhecia. E eu fui fazendo um processamento de imagem muito simples para eu chegar na representação do objeto. E agora eu posso usar essa representação para fazer o que eu quiser. Isso aqui, inclusive, satisfaz os meus requisitos lá. É transformável, é compacto, é rápido, é fácil de acessar cada parte e por aí vai. Então,
Aqui tem mais alguns exemplos, vocês podem verificar em casa se eles realmente correspondem ao desenho, as árvores que estão ali. Tá? E aqui a gente tem um outro exemplo de uma peça mais complexa, onde eu vou fazendo isso, eu defino uma resolução e eu vou dividindo, e aqui eu chego na peça que eu queria. Obviamente essa representação aqui é tosca, porque a minha resolução que eu escolhi aqui é uma resolução ruim. Tá? Mas aí é uma questão de você definir o que é que você quer para a sua peça. Tá? Aqui a gente tem um desenho, tá, disso daí. Tá? Os nodos que são espaços vazios a gente apaga da árvore porque não nos interessam. Tá? Muito bem. A Octree, tá, ela é a variante 3D da Quadtree. Então você imagina que isso aqui é um paralelepípedo, mas imagina que isso fosse um cubo, e eu coloco um objeto qualquer no espaço aqui dentro, e eu quero representar esse objeto. Agora eu vou começar com um cubo, e eu vou dividindo esse cubo cada vez em 8. Né? A Quadtree era uma árvore sempre de grau 4, a Octree vai ser uma árvore espacial de grau 8, e a gente vai subdividindo do mesmo jeito, usando a mesma técnica da Quadtree. Tá? Essa é a ideia que a gente tem aqui para a gente representar esse objeto. Tá? Aqui nós temos um exemplo. O cubo é a raiz. O nível 1 vai ser a divisão do cubo em 8. O nível 2, saindo num ramo aqui, vai ser a divisão daquele cubo novamente em 8 e por aí vai. Então, se eu for além, como é que ficaria, por exemplo, a representação desse buraco? Imagina, eu tenho uma função matemática que tem essa cara, eu quero representar isso por uma Octree. Eu inicio com o cubo, envolvendo a função toda, e aí eu vou fazer as divisões, e com isso eu consigo chegar numa representação da superfície desse buraco. Tá? A gente imagina que a parte de fora do buraco aqui é sólida, buraco mesmo só tem ali no meio. Tá? Então isso é um orifício em um sólido, e com isso eu tenho aqui a representação desse orifício ali no meio, tá? Com o grau de resolução que me interessar. Eu posso aí representar um toroide, uma rosquinha, né? Posso representar uma xícara, né? E posso fazer coisas como, por exemplo, né, representar uma tomografia, né, uma sequência de quadtrees e depois unir essas quadtrees numa octree, se eu quiser. Né? Vocês estão vendo aqui a imagem original. Ali eu pego a mediana do tom de cinza e eu posso usar critérios para depois unir isso em objetos maiores. A partir daí a gente pode pegar e fazer uma reconstrução 3D, por exemplo, da parte óssea dessa tomografia. Ficou meio ruim, porque eu usei uma resolução baixa para fazer. Se eu tivesse usado uma resolução mais alta, a gente teria uma imagem de melhor qualidade. Mas dá para ter uma ideia que a Octree serve para eu representar objetos quando eu não sei de antemão qual é exatamente a estrutura desse objeto. Eu não tenho um scanner 3D para escanear o objeto, mas eu posso, por exemplo, pegar imagens e trabalhar com essas imagens na hora de representar o objeto. E a Octree tem uma outra utilidade. Né? Mesmo em computação gráfica, quando eu gero o modelo do meu objeto, né, e eu não preciso usar um método baseado em dados, como a Octree, para mim gerar uma representação, né, existe uma outra coisa onde a Octree é útil: cálculo de colisão. Então, vamos dar uma olhada aqui, olha esses coelhos aqui. Imagine aqui você avaliar a colisão da orelha do coelho com a orelha do outro coelho. Se eu pegar a representação original de cada coelho, é complicado. É muito cálculo matemático. Ora, eu posso envolver o coelho por uma Octree, e com isso eu tenho, inclusive, uma representação do espaço ocupado pelo coelho, que é variável com a resolução. Se o coelho estiver muito longe, ele pode ser o próprio nodo raiz da Octree, me basta para calcular a colisão. À medida que eu ver o coelho mais de próximo, mais de perto, né, com uma resolução melhor, eu vou indo níveis abaixo disso. É muito mais fácil eu calcular, tá, a colisão entre cubos aqui, né,
do que eu calcular a colisão entre essas superfícies do coelho. Tá? Então, muitos jogos, muitos games, onde você tem muita ação, tá? E tem que muito rapidamente ser calculado, tá? Se o dragão vai bater no herói, se o herói bateu na porta e por aí vai, ao invés da gente usar a representação complexa do herói, a gente envolve o herói por uma octree e usa essa octree para descobrir se o herói bateu na porta. Tá? O cálculo de colisão vai ser aproximado, às vezes a coisa não chegou a encostar perfeitamente porque a borda da octree está um pouco na frente, mas num jogo de ação, por exemplo, isso é suficiente. Então, essa é uma outra utilidade. Vocês vão ver depois, lá na frente, nos Game Engines, que vocês vão usar, que alguns deles permitem você parametrizar octrees para fazer isso. Muito bem. Então, essas duas formas de estrutura de dados ou de representação de dados 3D que nós vimos, elas servem para você gerar representações de objetos, não importa o formato. Tá? E elas são, uma delas se baseia em pontos, você tem que entender como é que é o objeto e construí-lo. O outro, a octree, ela permite que você faça um enfoque top-down, baseado em dado. Você tem os dados da aparência do objeto e você gera uma estrutura de dados que o envolve e o representa. Tá? Lá na nuvem, nos pontos e arestas também dá para a gente trabalhar baseado em dados, usando algoritmos como single branching. Tá? Mas a gente pode também usar enfoques construtivos. E aí, a geometria construtiva, o GSC, é a técnica mais utilizada. Na geometria construtiva, tá? O que eu tenho? Eu trabalho com primitivas geométricas, esfera, cilindro, paralelepípedo e por aí vai, tá? Pirâmide, tetraedro, e eu uso operações da teoria dos conjuntos para construir objetos mais complexos a partir disso. Não só operações de adição, tá? Ou de união, mas também operações de intersecção, operações de diferença, e com isso eu consigo construir os objetos mais variados. Vamos dar uma olhada? Tá? Então, aqui a gente tem a lista de possíveis operações, mas é mais fácil a gente dar uma olhada aqui. Tá? Na união, por exemplo, eu pego um paralelepípedo e um cilindro e eu construo esse objeto com essa aparência. Eu posso pegar o mesmo paralelepípedo e cilindro e fazer a intersecção, e aí eu consigo um cilindro com chanfro. Tá? Cilindros com chanfro são coisas úteis na engenharia mecânica, e aqui a gente descobriu um jeito ultra fácil de eu gerar um cilindro com chanfro. Tá? Eu posso também fazer um paralelepípedo escavado cilindricamente, simplesmente fazendo a diferença entre o cilindro e o paralelepípedo. Eu posso também construir um objeto complexo simplesmente com paralelepípedos na forma de lajotas, usando intersecção e união, e depois fazendo a diferença entre o resultado dessa intersecção e dessa união. Vamos dar uma olhada? Tá? Eu vou juntando esses objetos dessa maneira que está aqui, e com isso eu gero esse objeto com cara de porca, não é uma porca, tá? Simplesmente fazendo essas três operações em cima de três paralelepípedos. Muito simples, muito fácil. E olha aí, você tem o seu resultado aí, muito fácil. A gente pode ir além. Aqui nós temos um exemplo de uma ferramenta chamada POV-Ray, que é um visualizador, um Ray Tracer, tá? Que tem uma linguagenzinha de definição de dados. A gente vai dar uma olhada nele quando a gente estiver estudando iluminação. Tá? O código total para você gerar esse objeto aqui no POV-Ray é esse aqui. Agora, o código que tem ali, onde a gente constrói o objeto mesmo, não estou falando da câmera, nem da fonte de luz, etc., que também está no código aqui, tá? A gente tem isso aqui. Tá? Eu tenho basicamente o que aqui? Eu tenho uma esfera, e aí eu calculo a diferença entre essa esfera e um conjunto de 4 paralelepípedos, e dou uma textura e dou uma rodada para ficar no ângulo de 45 graus com quem olha. Tá? Muito simples isso daqui.
e eu gerei um objeto que parece impressionantemente complexo. Imagina você descrever esse objeto como pontos e arestas. É muito complicado. Tá? Usando essa ideia de eu ter primitivas geométricas e eu relacionar essas primitivas geométricas com umas poucas operações, deixa isso muito mais fácil de fazer. Tá? Tem um tutorial que a gente vai ver quando nós estivermos dando uma olhada nessa parte de iluminação. E lá na frente, quando a gente estiver falando de modeladores, tá, a gente também vai aprender a usar isso aqui no Blender. Isso aqui é parte de um tutorial nosso no Blender para você montar uma casa. E aqui eu estou construindo uma abertura nessa casa com cara de Porta de Mil e Uma Noites, simplesmente fazendo o quê? Eu peguei um cubo e um cilindro, eu uni os dois, e com isso eu gerei esse objeto aqui, e aí eu uso esse objeto para fazer aqui e criar um corte na parede que então me deixa essa abertura com esse formato muito mais simples do que eu modelar essa porta matematicamente. Não? A gente vai chegar lá e vocês vão ver isso em detalhes. Agora, isso aqui está sendo só ilustrativo. E por último, os modelos hierárquicos. Tá? Como eu falei para vocês, modelos hierárquicos é mais uma filosofia de eu trabalhar a estrutura de dados, é aplicável a qualquer uma daquelas três coisas que a gente viu adiante. Tá? Embora com octriz seja meio esquisito, eu tenho uma hierarquia de octriz, mas é possível, não é impossível. Tá? Mas o mais interessante é a gente trabalhar ou com objetos de geometria construtiva ou principalmente tá, com meshes de facetas, e a gente aplicar um modelo hierárquico a eles. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo. Tá? E a ideia do modelo hierárquico é essa. Eu defino sólidos, tá? E eu defino articulações, e ao invés de esse movimento aqui, eu representá-lo como a trajetória dessa mão aqui no espaço, independente do braço, eu represento simplesmente o quê? A rotação do meu braço como uma sequência de rotações em torno de um eixo aqui, a rotação do antebraço como uma sequência de rotações em torno do cotovelo, e a rotação da mão como uma sequência de rotações aqui. Com isso, com alguns poucos escalares, eu defini um movimento extremamente complexo. E de uma maneira muito simples, eu só preciso ter uma estrutura por dentro para isso. Tá? Aí tem duas formas da gente modelar isso. Uma é procedural, usada pelo OpenGL, por exemplo. Eu uso funções aninhadas. Cada função me descreve o movimento, tá? A variação do ângulo dentro de uma articulação. E existe estrutural, que é o que a gente vai ver em Blender, em Unity, em Unreal Engine e assim por diante, onde eu tenho uma estrutura de sólidos e uma tabela de variação de ângulos, e essa estrutura de sólidos forma uma árvore. Né? É o mais simples. Né? Então, os modelos hierárquicos já estão por aí há muito tempo. Aqui a gente tem uma ilustração de um livro bem antigo, sugerindo como construir um braço robô. Tá? E aqui a gente vê uma parte também de um tutorial nosso, que vocês vão ver lá na frente, quando vocês aprenderem a modelar personagens, tá? Onde eu simplesmente mostro um cilindro que vai dançar, tá? E aí a gente vê o esqueleto dentro, a parte rígida, e a gente vê por fora a pele, que é um mesh. No caso aqui, são cilindros que eu uni. Tá? A gente vê aqui a estrutura hierárquica é muito simples, tá? É composta por basicamente 4 ossos, que têm as suas articulações. A gente vê os ossos aqui dentro da estrutura hierárquica, lá embaixo. Tá? E aqui tem um Pokémon, o Pikachu, que também foi modelado dessa forma, na mão. Tá? E para vocês entenderem como é que ele funciona, olha só a animação. Tá? Vocês estão vendo aqui, o Pokémon vai se mexer, os ossos se movem, e todo o mesh que está por fora, que é a forma dele, o mesh de triângulos, ele vai se movendo relativo ao esqueleto, e com isso a gente consegue fazer todas as movimentações aqui, seja braço, seja cabeça, ou seja orelha também. Vocês vão aprender a fazer isso quando a gente chegar lá. Bom, e é isso, gente. Então,
Essa aula também é Creative Commons, como todo o resto da nossa disciplina de computação gráfica. Você pode usar essa aula para ensinar isso para outras pessoas, pode usar na sua disciplina, na sua universidade. Você só não pode vender isso aqui ou montar um curso que você vai vender usando este material. E isto foi uma aula da disciplina de computação gráfica do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirta-se olhando estas coisas e nós vamos ver daqui a pouco como implementa.